Bom dia, pessoal do nono ano. Estamos aqui mais uma gravação de aula aqui, que é sobre a correção do exercício que foi passado ontem aí na página 203, né? 202, 203. Na 202 tem o exercício 1. Esse exercício 1 diz o seguinte, ó: uma indústria produz embalagens biodegradáveis. Sua produção em 600 unidades por hora. Com base nessas informações, responda as questões a seguir. Letra A. Em 10 horas de trabalho, quantas embalagens biodegradáveis são produzidas? Ó, se uma hora produz 600, melhor dizendo, na letra A, 600 embalagens, em 10 horas vai ser 600 vezes 10, que dá 6.000 embalagens. Era só multiplicar por 10. Na letra B, ele diz o seguinte: para produzir 4.800 unidades de embalagens biodegradáveis, quantas horas são necessárias? Em uma hora é 600, então 4.800 embalagens dividido por 600. Você divide e encontra, ó, um zero corta pelo zero, o segundo zero pelo segundo zero. Ou seja, 48 dividido por 6 dá 8 horas. Então, em 8 horas ele produz 4.800 embalagens. Letra C. Podemos afirmar que a quantidade de embalagem biodegradável produzida é função do tempo de produção? Sim. É função em tempo de produção. Aí eu pergunto por quê? Ó, cada hora corresponde a uma única quantidade de embalagem produzida, né? Ó, então por que ele diz? Porque cada hora cada hora produz uma única quantidade. Produz uma única quantidade, ó, que é em função do tempo. Uma hora produz 600, em duas 1.200 e assim sucessivamente. Ó, a letra D. Escreva uma lei que relacione a quantidade de embalagem produzida com o tempo. A lei é essa que eu disse. Ó, a letra D, a lei é essa. Ó, Y, que representa a função, ele diz que produz o quê? 600 embalagens em uma hora. Então, 600 vezes T ou 600T. Olha aqui. 600 vezes T ou 600T. Ele vai produzir nessa quantidade aqui. Então, retomando aqui o exercício número 2, ele diz que a área A de um quadrado é dada em função da sua medida A de seu lado. Escreva a lei dessa função, né? Ó, identifica a variável dependente e a variável independente, né? Ó, eu tenho aqui um quadrado, né? Ó, cada lado mede A. Então a área é em função, ó, é A vezes A, que é lado vezes lado, ou a área desse quadrado vai ser A ao quadrado, ó. Aí ele pede para identificar a variável dependente, né? E a variável independente, ó. A dependente, gente, ó, variável dependente vai ser a medida da área. Por que ela é dependente? Porque ela depende do valor do lado, né? Por isso que ela é a medida. E a variável independente, né? Ó, a variável independente vai ser a medida do lado, ela não depende. O lado ele é independente, né? A medida do lado. Entenderam a diferença? Ó? A área representa a variável dependente, porque ela depende da medida desse lado para quê? Ó, se o lado medir 1, vai ser 1. Se o lado medir 2, 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Então depende da medida do lado, ela é a variável dependente. A variável independente é a medida do lado, não depende de nada. O A é igual a 3, pronto, é 3. Então não é independente, não é dependente, ela é independente. E vamos ao último exercício dessa página seguinte, que é a página 203, exercício número 3, que ele diz, você leu na seção, lendo e aprendendo, que a densidade de um corpo pode, né, pode ser dada pela forma. Densidade, você sabe, que é a massa, né? A massa em gramas dividido pelo volume. Todo mundo viu essa forma. Observe a relação entre a massa e o volume ocupado pela platina, cuja densidade é 21,4 e responda as questões. Ó. Certo? A densidade é 21,4, aí está o volume de cada um. Na letra A, as grandezas, massa
e volume são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Então, na letra A, são diretamente proporcionais, né? Diretamente proporcionais. Ó, quando é 21, o volume é 1. Quando dobra para 42,8, já dobra também o volume. Quando triplica, o volume também é triplicado. Quando quadruplica, o volume também é quadruplicado. Então ela é correspondente. Letra B. Encontre uma sentença algébrica que dê a massa em grama em função do volume em centímetro, identificando as variáveis dependente e independente. Por exemplo, a massa aqui, ó. A massa 21, né, ó, 4, ó, letra B. A massa 21,4. Certo? A massa 21,4, ela é a variável dependente, né? Ó, aqui é a variável dependente. Ela depende, né, do volume, né, para ter esse resultado. E ela depende da densidade, melhor dizendo. E o volume V, né, ele é independente, né? Ó. E o volume V, ele é a variável independente, né? Ele não depende desses outros resultados. Aí vem a letra C. Se uma pepita de platina tem 15 centímetros cúbicos de volume, qual é a massa? Ó, ele deu o volume, está perguntando a massa. Então ele tem 15 de centímetros cúbicos. Então ele pergunta qual é a massa. Então a massa vai ser isso aqui, ó. Porque a massa ele tem que dar a densidade, né? Ó. Ele tem que dar a densidade aqui, né? Ó. Ele só deu aqui, se é 15, a massa vai ser 321 gramas. Então aí, se você tiver alguma dúvida, né, sobre essa parte aí, você pode nos enviar. Então, gente, aqui retomando aqui, nós vamos agora para a página 203, 204, após as correções, vamos agora fazer vamos explanar um conteúdo. Primeiro, a notação de função, né, ó. A notação da função, ó. A notação da função tem várias denominações. Tem a f de x, que é a função de x, ou pode ser também indicado, né, ó, como y, simplesmente y. Aí a notação, eu posso ver f de x é mesmo igual a y. Aí a notação. Na outra aqui, o valor de uma função. Para calcular o valor que eu até expliquei ontem, eu vou botar novamente aqui. O valor de uma função, gente, ele é dado da seguinte forma. Eu tenho uma f de x, exemplo. Eu quero calcular uma f de x. Qual é a f de x? Né, ó, para x igual a 10, por exemplo. Dada a função f de x é igual a x, né, sobre 2, por exemplo. Aí o que é que eu vou fazer? A f de x, onde tiver o x, vamos substituir por 10. Vai ficar aqui a f de 10, que é o x, ó, no lugar do x deu 10. Ele é igual ao x sobre 2, que é 10 dividido para 2, que é igual a 5. Então a f de 10, nessa lei dessa função, ela é igual a 5. Pode ser dado também por y. Y é igual a x sobre 2, o x sendo 10, a mesma coisa, ó. Y é igual a 10 dividido por 2, que o y é igual a 5. Então aí é a f de x. Então veja aí esses conteúdos aqui, ó, certo? Esses exemplos que você viu aí, você vai dar aquela revisada nesses exemplos, e não é difícil para o nono ano isso aqui, porque já foi visto em outras situações, essa substituição, né, da variável pelo valor. Agora só nos resta passar aqui uma atividade sobre isso, né? Também na página 204, reforçando essa explicação. Nós temos aí o exercício 4 e 5. Todo mundo nessa dizer 4, 5 e 6. Né? Ó, o 4, o 5 e o 6. Então todo mundo esperto aí, viu, gente? Bem bacana. Entendeu? Dedicação. E na próxima nós vamos ver aí.